José se torna o governador do Egito. Esta história está no livro de Gênesis, capítulo 39 a 46. José foi levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, o comprou dos ismaelitas como escravo. O Senhor Deus estava com José e por isso ele foi trabalhar na casa de Potifar. José era um homem abençoado por Deus e trabalhava muito. Tudo que ele fazia era feito com zelo e prosperava em tudo que realizava. Potifar viu que Deus estava com José e o tornou administrador de seus bens. Potifar deixou sua casa aos cuidados de José e lhe confiou tudo o que possuía. Deus abençoou tudo que Potifar possuía por causa de José. A mulher de Potifar começou a observar José, que era jovem, bonito e trabalhador. E José logo percebeu as intenções da mulher e a repreendeu. José disse: Potifar é meu senhor e confiou a mim tudo o que tem. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? A mulher começou a gritar e José deu no pé, saiu correndo. E quando seu marido Potifar chegou em casa, ela foi logo mentir para ele, dizendo: O seu funcionário tentou me agarrar, mas quando gritei, ele fugiu e o seu manto ficou para trás. Potifar ficou com muita raiva de José e foi atrás dele com seus soldados e o lançou na prisão. Na prisão, José conheceu o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó. Um dia, cada um deles teve um sonho durante a noite. De manhã, José viu que eles estavam abatidos e perguntou a eles: Por que estão com semblante triste? E eles responderam: Tivemos um sonho, mas não há quem os interprete. E disse José: Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e a espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Então José disse: Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. E José fez um pedido a ele: Quando estiver tudo indo bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, ele disse a José:
Eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E José disse: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai mandar matá-lo. 3 dias depois era o aniversário do faraó e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a posição do chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas o chefe dos padeiros mandou matar. Depois de 2 anos, o faraó teve um sonho. Pela manhã, ele estava perturbado e mandou chamar os sábios do Egito, mas ninguém foi capaz de interpretar os seus sonhos. Então, o chefe dos copeiros disse ao faraó: Senhor, certa vez o Senhor me prendeu, junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Tivemos um sonho à noite e um jovem hebreu interpretou nossos sonhos e tudo aconteceu conforme ele falou. Eu fui restaurado à minha função e o chefe dos padeiros foi morto. E disse o faraó: tragam-me este homem depressa. E José foi se apresentar ao faraó. E o faraó disse a José: eu tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi dizer que você consegue interpretar todos os sonhos. E José lhe disse: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o seu sonho a José. Sonhei que estava de pé à beira do rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de haver comido as vacas gordas, elas não pareciam que haviam comido, pois continuavam magras e feias como antes. Então eu acordei. Depois eu tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas e secas. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicar. Então José disse: o faraó teve um único sonho. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento são 7 anos. Serão 7 anos de fome, exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Cure agora, senhor faraó, um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó
também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Então, o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E foi assim que José se tornou o governador do Egito. A história de José do Egito nos ensina sobre o poder da interpretação de sonhos e como Deus pode usar até mesmo as situações mais difíceis para cumprir seus propósitos. Embora José tenha enfrentado muitos desafios e adversidades, ele nunca perdeu a sua fé em Deus. Continuou a trabalhar duro, usando suas habilidades e os dons para ajudar os outros e crescer em sua fé.